Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso curso de nomenclatura das substâncias orgânicas. Meu nome é Luiz Bod, do IFMT Campus Bela Vista. Nesse curso, nós vamos fazer uma apresentação sobre a química orgânica, algumas considerações gerais, como, por exemplo, a diferença entre espécies químicas, substância ou composto, íon, radical, ligante, sobre fórmulas, sobre a nomenclatura das substâncias orgânicas, especialmente a nomenclatura oficial, o que é nomenclatura oficial, quais são as formas de nomenclatura oficial, e entre essas formas nós vamos focar mais na nomenclatura sistemática ou substitutiva, na nomenclatura de classe funcional e nomenclatura trivial. E também vamos ver a diferença entre nomenclatura sistemática ou substitutiva. Então, a primeira parte vai ser até aqui. Depois vai ter mais 3 partes, uma somente sobre funções orgânicas, a nomenclatura sistemática ou substitutiva, outra parte vai ser sobre a nomenclatura das funções mistas e a última parte sobre isomeria. Então, começando com o conceito de química orgânica, que a química orgânica ela é a parte da química que estuda as substâncias do carbono com propriedades características. Por que com propriedades características? É que existem substâncias que contêm carbono e não são orgânicas. Então, quando a gente fala que a química orgânica estuda as substâncias do carbono, então não está especificando quais. Temos que especificar no conceito, que são aquelas que têm propriedades características. Todas as substâncias orgânicas contêm carbono, mas nem todas que contêm carbono são orgânicas. Aí nós vamos ver assim, se é substâncias orgânicas ou inorgânicas. Vamos ver alguns exemplos, como essa primeira aqui, o etanol, o hidróxido de sódio, o ácido cianídrico, cianeto de etila, cianeto de potássio, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio e carbonato de etila. Aí nós vamos ver quais dessas aqui são orgânicas e quais são inorgânicas. Você pode ver que todas essas, somente o hidróxido de sódio, que não tem carbono, todas as demais têm carbono. Então, se a gente falar o conceito de química orgânica, somente dizendo que é a parte da química que estuda as substâncias do carbono, então aqui nós só teríamos uma substância inorgânica, todas as demais seriam orgânicas, o que não é verdade. Então, só o hidróxido de sódio, ele não tem carbono, então é inorgânica. Mas etanol é orgânica, tem carbono em sua composição. O ácido cianídrico também tem carbono, mas já é uma substância inorgânica. O cianeto de etila tem o cianeto ligado ao grupo etil, então é uma substância orgânica. Cianeto de potássio, ela é inorgânica, assim como o carbonato de cálcio é inorgânico. Bicarbonato de sódio é inorgânico. E o carbonato de etila, você pode ver que tem o carbonato ligado a 2 grupos etil. Então, essa já é uma substância orgânica. Aí nós vamos ver se essas são substâncias orgânicas ou são compostos orgânicos. Qual seria a diferença entre substâncias e compostos? Ou será que é a mesma coisa? Vamos analisar. Tem vários textos que eu procurei em livros didáticos e outras fontes. Por exemplo, este texto da síntese de ureia, no livro da Marta Reis Fonseca, quando ela fala do cianato de amônio, essa transformação em ureia. Aí ela diz, as propriedades físicas e químicas destas substâncias, contudo, eram absolutamente diferentes. A explicação proposta para explicar esse fenômeno era que os compostos apresentavam
o mesmo número e tipo de átomos, mas a disposição dos átomos em cada composto era diferente. Ela não está especificando o que é substância ou o que é composto. Um outro texto que procurei na Wikipédia diz: em química, um composto ou é uma substância formada por dois ou mais elementos ligados numa proporção fixa e definida. Por exemplo, a água é um composto formado por hidrogênio e oxigênio, na proporção de 2:1. Pode ver aqui que também não está diferenciando o que é composto e o que é substância. Aí eu procurei em outro livro que está tentando explicar substância química ou apenas substância. Aí o Antunes diz que substância é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido e constante e tem composição fixa, independentemente da origem ou forma de obtenção. Então, esse ali já está dando um conceito um pouco mais, já mais focado em substância. E no próprio guia da IUPAC para a nomenclatura dos compostos orgânicos, a IUPAC está dizendo que são compostos orgânicos. Mas será que são realmente compostos orgânicos? Então, vamos ver ali alguns exemplos. Vamos pegar como base o sulfato de cobre, a água. Então, mas quando você vai no laboratório fazer uma prática com sulfato de cobre, você vai encontrar o frasco com sulfato de cobre pentaidratado. Então, essas aqui, sulfato de cobre, água e sulfato de cobre pentaidratado, quem que é composto e quem que é substância? Ou então, se tem alguma mistura. Aí, analisando o conceito de substância, nós estamos vendo que sulfato de cobre é uma substância, a água também é uma substância. E no sulfato de cobre pentaidratado, essas duas substâncias elas são combinadas entre si, modificando as características de cada uma, modificando a cor de sulfato de cobre puro, ele é branco, e sulfato de cobre pentaidratado é azul. E muda também a massa molecular. Então, o sulfato de cobre pentaidratado é um composto. Outros exemplos, a aspirina. Na aspirina nós temos ácido salicílico, tem cafeína e tem o excipiente, quantidade suficiente para, que pode ser amido, pode ser metilcelulose. Essa aspirina é um composto, é uma substância ou é uma mistura? Então vamos ver. Essa aqui é uma mistura, porque tanto ácido salicílico e cafeína, elas mantêm as suas propriedades, não modifica a propriedade de nenhuma delas. E esses componentes, eles podem ser separados por processos físicos. Então, nós temos aqui uma mistura. Um outro exemplo. Essa aqui, a beta-cianina, desculpe, essa fórmula saiu deformada, tá? Mas a beta-cianina, nós temos aqui duas cargas elétricas, uma positiva e uma negativa. Então, quando as cargas elétricas se compensam, então nós temos uma substância. A cisplatina, utilizada na quimioterapia. Essa cisplatina, nós temos aqui duas cargas positivas, quer dizer, tem um desequilíbrio de cargas elétricas. Então, aqui nós temos um íon, é um íon complexo, não é substância e também não é composto. Outro exemplo, cloridrato de destropropoxifeno. Este cloridrato quer dizer que nós temos o destropropoxifeno que está combinado com HCl. São duas substâncias combinadas entre si. E o destropropoxifeno, ele é insolúvel em água. E quando ele
está associado com ácido clorídrico, aí aumenta a solubilidade, quer dizer que ele é usado como é um medicamento que, se fosse ingerido somente esse cloridato, só esse destropropoxifeno, ele demoraria muito para solubilizar, e assim ele é associado com HCl, ele solubiliza mais rápido e seu efeito ele é mais rápido. Mas esse cloridrato, como são cloridrato de destropropoxifeno, são duas substâncias combinadas entre si, então forma um composto. Aí também temos essas espécies químicas como íon, radical e ligante. O sódio, cátion sódio, o ânion nitrato, o ânion etoxi. São espécies químicas, mas não são substância, também não composto. O etil, ele é um radical, mas uma vez que ele estiver ligado a uma cadeia, ele deixa de ser radical. Ele é um ligante, porque o radical ele tem um tempo de vida curto e ele precisa se ligar a alguém para adquirir sua estabilidade. Aí nós podemos concluir que substância é uma espécie química com composição fixa e propriedades definidas. Composto é a combinação de duas ou mais substâncias, alterando suas propriedades. Pode ser a solubilidade, pode ser a massa molecular ou outras propriedades. Vamos salientar que essa diferença entre substância e composto dificilmente a gente encontra na literatura. E, diante desta dúvida, nós há alguns anos elaboramos um trabalho que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Química, justamente para diferenciar o que é substância e o que é composto. Numa mistura, cada componente mantém suas propriedades. Os componentes podem ser separados por processos físicos diversos. Em misturas mais complexas, é necessário recorrer a processos químicos. Por exemplo, a reação ácido-base. Aí depois depois de separados os componentes, eles vão ser recuperados através de outros processos. E radical, ele é uma espécie química que tem um tempo de vida muito curto, geralmente frações de segundos, até se ligar e estabilizar com outra espécie química. Depois que ligou, ele é ligante ou substituinte. A grande maioria das espécies químicas conhecidas são substâncias. Portanto, nós costumamos falar substâncias orgânicas e não compostos orgânicos, porque os compostos orgânicos são relativamente poucos em relação às substâncias. Fórmulas estruturais. Aqui nós temos um modelo espacial de uma molécula orgânica que é construída por esse dispositivo, esse recurso que nós utilizamos, chamado de Atom League. Então, aqui nós temos esses pretos são os carbonos, os brancos são os hidrogênios, esses vermelhos são os oxigênios. Então, nós temos aqui um modelo espacial. Esse modelo espacial, ele pode ser representado de diversas maneiras. E aí, a representação gráfica dessa molécula é a fórmula. Aí nós temos vários tipos de fórmulas para representar as moléculas. Essa primeira aqui, pode ver que cada elemento químico, cada componente, ele é separado por um traço ou então uma dupla ligação. Então, essa aqui é a fórmula estrutural plana. Cada traço aqui representa um par de elétrons que formam a ligação. Essa molécula, ela pode ser representada assim de uma maneira mais simplificada. Aqui nós então temos a fórmula simplificada ou condensada. Pode ser representado também por essa fórmula de linhas de ligação, ou bond line, que
inclusive é uma das mais usadas. Também podemos simplificar ainda mais essa molécula. Aí você verifica que nós temos aqui em cima, ó, nós temos aqui 4 carbonos em sequência, e eles então são colocados em evidência, mas nessa evidência nós temos que colocar colchetes. Aí ali o índice 4, esse CH2 está repetido 4 vezes, e aí então, para colocar em evidência, vai representar por colchetes. Aqui nós temos 2 grupos metil, esses podem também ser colocados em evidência, mas aí precisa colocar entre parênteses. Então, isso aqui é um erro que é muito comum nos livros didáticos e outros livros, outras fontes, principalmente na representação de polímeros. Quando é sequência de partes colocadas em evidência, tem que usar colchetes. Quando não estão em sequência, aí coloca parênteses. Isso acontece principalmente em moléculas orgânicas grandes, como ácidos graxos de cadeia longa. Se costuma muito colocar essa repetição em evidência, mas aí nos livros muitas vezes aparece parênteses, e na verdade tem que ser colchetes. E também outra fórmula para representar as moléculas é a fórmula molecular. Só que a fórmula molecular, ela não nos indica as ligações que tem entre os diversos átomos, ela não nos indica a estrutura da substância, e geralmente com uma fórmula molecular podemos ter 2 ou muitos isômeros. Aí vem a nomenclatura das substâncias orgânicas. Essa substância aqui, CH3OH, um álcool. Aí quando nós vamos procurar nos livros didáticos e nas diversas fontes, nós encontramos alguém que diz que o nome IUPAC é metanol. Tem outros que dizem que o nome oficial é metanol. Outros dizem que o nome sistemático IUPAC é metanol. Tem aqueles que dizem que o nome químico é metanol. Outros ainda dizem que o nome químico IUPAC é metanol. E também existem os que falam em nome radículo funcional, álcool metílico. Tem outros que dizem o nome comum, álcool metílico. Outros ainda que dizem nome usual, álcool metílico. Aí você pode ver quantas denominações diferentes que nós temos para essa nomenclatura. E qual delas que vai ser a correta. E aí nós temos que fazer uma pesquisa nas regras de nomenclatura, onde cada substância pode ter vários nomes oficiais, mas cada nome oficial deve, sem ambiguidade, levar a uma única fórmula. E o nome oficial é qualquer nome que é reconhecido pela IUPAC. Então, a substância pode ter vários nomes oficiais. E as referências que nós temos para essa nomenclatura, bem antes, em 1991, nós tivemos este livro de nomenclatura de química orgânica. E naquela época se dizia 2-propanol. Antes disso, se dizia propanol 1. E nesse ali já dizia 2-propanol. Aí depois, em 1993, foi feita uma alteração muito grande na nomenclatura das substâncias orgânicas, e isso causou muita confusão, até que um grupo de pesquisadores, de doutores em química dos países de língua portuguesa resolveram fazer essa tradução dessas regras de nomenclatura para o português.
o português, tanto de Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa, que as regras de nomenclatura, geralmente, elas foram expressas numa língua como o inglês. E aí depois, cada país onde foi fazendo a sua tradução, então houve algumas discordâncias, assim no português também teve muitas dúvidas, e então foi feito este compêndio, o Guia e o Pacto, a nomenclatura dos compostos orgânicos, e o representante do Brasil nessa equipe era um professor lá de Campinas. E já em 2001, o professor José Augusto Rodrigues, lá da Unicamp, representante brasileiro nessa equipe, ele tinha publicado um artigo na Química Nova na Escola, assim, relatando as principais mudanças. E esse livro aqui, de capa azul, ele foi publicado em 2002. E nesse livro, então, foi feita a tradução das regras de nomenclatura para o português. Existem algumas diferenças entre o português de Portugal e o português de Brasil, mas está tudo bem especificado nesse livro. E esse livro se esgotou rapidamente, e pode ver que nesse livro já tratava isso a partir de 1993. Já usava o localizador dentro do nome, por exemplo, butano 1,3-diol, respeitando o hífen, a vírgula, tudo com os critérios definidos nesse livro. E depois, em 2010, foi feito assim como que uma segunda edição desse livro azul. E continuaram os mesmos autores, depois de recolher muitas sugestões de diversos professores e pesquisadores. Então, eles fizeram assim como que uma segunda edição. Mas as regras estabelecidas que estão sendo descritas nesse livro de capa azul, de 2002, elas estão praticamente todas mantidas. E também nesse livro, por exemplo, o localizador dentro do nome como pentan 2-ol. Então, essas são as referências que nós temos para a nomenclatura das substâncias orgânicas. E nesse livro está descrevendo as principais formas de nomenclatura, que são todos nomes oficiais: nome de fusão, nome de Hans-Widman, nome de classe funcional, nome de permuta, nome substitutivo ou sistemático, nome trivial, nome semitrivial ou semisistemático, nome de ligação e algumas outras formas. E então, nós vamos trabalhar especialmente essas três formas de nomenclatura: nome de classe funcional, nome substitutivo ou sistemático e o nome trivial. Por exemplo, temos aqui essa fórmula. Tem o nome sistemático, etanol, e o nome de classe funcional, álcool etílico. Etanol, porque tem o prefixo, infixo e sufixo. Nome de classe funcional, porque fala que é um álcool. E qual é o grupo orgânico desse álcool? Então, é o etil, ficou álcool etílico. Nessa outra fórmula, nós temos o nome sistemático, ácido etanoico, e o nome trivial, ácido acético. Por que nome trivial? Trivial é como se fosse um apelido. Ele não diz quantos carbonos que tem. Acético não fala quantos carbonos. Já etanóico diz que são 2 carbonos. Ácido carboxílico, de 2 carbonos. Um outro exemplo, este aqui, nome sistemático, propanona. 3 carbonos, ligações simples na cadeia, e cetona, que é o sufixo desse grupo funcional. O nome de classe funcional, cetona dimetílica. Antes de 1993, se dizia dimetilcetona, mas a partir de 1993 ficou cetona dimetílica. E o nome trivial, acetona.
ele não diz quantos carbonos que tem, acetona. Mas como ele fala o sufixo ona, então esse nome, na verdade, ele é semi-trivial ou semi-sistemático. Mas vamos deixar como sendo trivial, porque não diz quantos carbonos que tem. Tá? Aí a nomenclatura sistemática. Para essa nomenclatura, precisa ter no nome o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo que diz o número de carbonos, que são um carbono é met, 2 carbonos et, prop, but e assim por diante. Uma observação, quando é 20 carbonos, é icos. Antes de 1993 se falava eicos, e a partir de 1993 ele é icos. O infixo, ele vai dizer qual é o tipo de ligação entre os carbonos. Por exemplo, ligações simples, an, dupla, en, tripla, in, dien temos duas duplas, trien temos 3 duplas, dien são 2 triplas, enin, uma dupla e uma tripla, e algumas outras denominações. Aí o sufixo, ele diz qual é a função orgânica. Hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto, o nome sistemático termina em O. Se é álcool, termina em ol. E tem algumas outras funções, como fenol, enol, que também tem o sufixo ol. Ona é o sufixo de cetona. Al, de aldeído. Amina, amida, nitrila, ácido, pontinhos, oico. O ato de tiol, tiona e alguns outros sufixos. Na nomenclatura também precisamos observar com muito cuidado o uso dos localizadores. Como que vão ser colocados, se é um localizador, 2 localizadores são separados por vírgula, quando se usa o hífen, quando se usa parênteses, colchetes, chaves, quais são os estereodescritores, eles devem estar em itálico. Tem os prefixos multiplicadores, como dimetil, trimetil, diol. Então, esses são prefixos multiplicadores. Então, para cada um desses detalhes na nomenclatura, por exemplo, quando se usa espaço, então, nesse livro de capa azul, está explicando direitinho quando que se usa espaço, quando se usa o hífen, vírgula e assim por diante, né? Então, precisamos seguir criteriosamente todos esses detalhes. Aí a nomenclatura sistemática dessa substância aqui. Veja aqui, esse aqui tem esses carbonos, tem ligantes, tem grupo funcional, tem dupla ligação. Então, o que nós temos que observar? A cadeia principal, no caso, é a horizontal. Aí tem que fazer a numeração dessa cadeia. Qual é a prioridade? Em que lado que começa? Em que extremidade começa a numeração? Aí, então, no caso, nós temos um grupo funcional, a hidroxila, então a numeração precisa começar na extremidade mais próxima desse grupo funcional, ou seja, precisa dar a numeração mais baixa para o grupo funcional. Então a numeração vai ser da direita para a esquerda. Aí nós temos esses 7 carbonos na cadeia principal, o prefixo é hept. Nós temos o grupo funcional, que é a hidroxila é um álcool, então o sufixo vai ser ol. Nós temos uma dupla ligação na cadeia, então nós temos que usar o infixo ien. Nós temos 2 grupos metil, então nós temos ali o dimetil. Aí para o nome sistemático, precisamos observar direitinho os localizadores. Metil, 2 vezes fica dimetil, um no carbono 4 e o carbono 6.
Então fica 4,6. Aí coloca o hífen, dimetil, hept, 4-en, 2-ol. Veja ali que heptenol abriu 2 vezes o nome para colocar esses localizadores. Primeiro o da dupla e depois do grupo funcional. E o localizador, ele sempre precede a parte a ele relacionada. E aí, dimetil, hífen, hept. Por que tem hífen aqui entre o L e o H? Sempre que tiver o H, ele é precedido com hífen. E também, quando são 2 letras iguais, também se separa com hífen. Outro exemplo, esse feromônio que facilita o retorno das abelhas para a colmeia. Nós temos ali essa fórmula estrutural, que pode ser escrita também na fórmula, nessa fórmula condensada, a forma mais tradicional. Então, para fazer a nomenclatura sistemática dessa substância, vamos observar de novo prefixo, infixo, sufixo, os localizadores, os prefixos multiplicativos, ligantes ou substituintes. Então, primeiro, verificar a cadeia principal, no caso a horizontal. Aí a numeração, dando a numeração mais baixa para o grupo funcional, a hidroxila. A numeração é da direita para a esquerda. Aí nós temos, nessa estrutura, nós temos 2 grupos metil, um no carbono 13 e outro no 7. Aí 8 carbonos na cadeia principal, 2 duplas no 2 e no 6, e a função, o sufixo ol. E olha ali os localizadores, como eles estão, como que nós vamos colocar todos esses localizadores no nome. Aí observando vírgula, hífen. Então os números são os localizadores. Di é um prefixo multiplicador. Dimetil, dien, metil é ligante, e estamos observando assim detalhadamente o uso da vírgula, do hífen, e neste caso não tem espaço. Esta substância aqui, se você procurar nas diversas fontes, você vai encontrar vários nomes. Qual desses nomes vai ser correto? São todos esses nomes você vai encontrar na literatura. Aí então, qual desses é o correto? Vai ser esse ali, metilbutano. Por que esse primeiro não é correto? Porque aqui não cabe hífen, não cabe espaço. O localizador 2 só tem uma posição possível para ter o ligante. Se mudar para cá, continua sendo 2. Se para colocar na extremidade, ele vai esticar a cadeia. Então, não tem alternativas. Quando não tem alternativas, a IUPAC recomenda não colocar o localizador. Então, o nome correto é metilbutano, sem o localizador, sem hífen, sem espaço entre essas partes. Aí, sobre a evolução da nomenclatura sistemática, vamos ver ali alguns exemplos, como este álcool aqui. Antigamente, ele era chamado de propanol 1. Depois disso, ele foi chamado de 1-propanol. Mudou o localizador para o início. E hoje, a partir de 1993, esse localizador passou para dentro do nome, para ficar imediatamente antes a parte a ele relacionada. Esse exemplo aqui, temos 2 duplas, uma cadeia com 3 carbonos. Então, esse aqui dispensa os localizadores, diz simplesmente propadieno. Não vai colocar localizador porque não tem alternativas. Agora, esse aqui, temos 4 carbonos, 2 duplas, aí nós já temos alternativas. Então, esse aqui, antigamente era chamado de butadieno 3. Depois foi chamado 1,3-butadieno. E agora ele é buta-1,3-dieno. Ou será que é but-1,3-dieno, como aparece em alguns livros, principalmente no livro da Marta Reis? Porque
tirar essa vogal aqui, ó, butadieno, sempre vem desde as primeiras nomenclaturas. Então, esse butadieno, se eu falar butdieno, aí então dificulta a pronúncia. E aí permanece essa vogal, mesmo colocando esses localizadores. Então, nós não aceitamos essa nomenclatura aqui embaixo, onde tira essa vogal, que já é consagrada pelo uso. Esse exemplo aqui, ó, 2 vezes álcool. Então, antigamente era propanodiol 1,2. Depois passou a 1,2 propanodiol. E agora ele é propano 1,2-diol. Não aceitamos essa fórmula, como diz aqui, propano 1,2-diol, porque essa vogal ela é colocada para facilitar a pronúncia. Ó. Propandiol fica difícil de pronunciar, então ela é consagrada pelo uso já, e a IUPAC ela não recomenda tirar essa vogal, então fica propano 1,2-diol. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos um hidrocarboneto, tem uma cadeia, uma dupla ligação e tem 2 ligantes diferentes, metil e etil. Qual vai ser a alternativa correta, a numeração? Essa de cima, da direita para a esquerda, ou essa de baixo, da esquerda para a direita? Então, vamos ver, vamos ter que analisar qual é que vai ser o correto. Você pode ver que a dupla ligação, ela é equidistante, está bem no meio dessa cadeia. E os ligantes também. Um está no carbono 3, outro no carbono 4. E agora, qual desses vai ser? Vai ser a numeração correta. Aí, então, a correta vai ser essa de cima, porque entre metil e etil, a ordem alfabética prevalece. A ordem entre metil e etil, esses 2 ligantes, como eles estão equidistantes, então prevalece a ordem alfabética. Etil vem antes de metil. Então, o nome sistemático vai ser 3-etil, 4-metil, X3-eno. E olha ali, metil, hífen, X. Antes do H, usa o hífen. E nessa aqui, ó, nós também temos essa fórmula, temos 2 alternativas para a numeração. Você pode ver, os 3, eles são equidistantes. Um ligante está no meio, um está à esquerda e outro à direita desse nitro. Então, nós vamos ter que ver os nomes. Esse aqui é fluoro, o nitro, e esse aqui, SCH3, é o metilsulfanil. Então, nós vamos ver qual que vai ser o correto. Essa de baixo, porque fluoro vem antes, na ordem alfabética, de que o metilsulfanil. Ó, metilsulfanil. Esse aqui está entre parênteses, porque é um nome composto. Então, ficou 2 fluoro, 4 metilsulfanil, 3 nitropentano. Esse aqui, fluoro, aí também às vezes encontramos contradições. Tem autores que colocam simplesmente flúor, mas não é, ele é fluoro, porque ele faz parte de um grupo de radicais que terminam em O. Fluoro, cloro, bromo, iodo, nitro, nitroso e alguns outros. Então, existe esse grupo, e o flúor, ele no nome, ele vai aparecer como fluoro. A nomenclatura sistemática de amidas e aminas. Aí também encontramos muitas dificuldades. Seja esta amida, onde tem C-O NH2, e essa amina, onde tem o NH2. Aí a nomenclatura sistemática. Etanamida e propan-1-amina. Aí nós temos aqui, a acetamida é um nome trivial, porque acet não diz quantos carbonos que tem. E propilamina é um nome de classe funcional, o nome sistemático é propan-amina. E
aparece ainda na literatura propilazano, principalmente em Portugal, porque Portugal continua usando o azano no lugar do nitrogênio. Nós usamos nitrogênio e em Portugal usa ainda o azano. Então, de vez em quando a gente encontra na literatura. Temos aqui uma amida monossubstituída. Um hidrogênio desse NH2, um hidrogênio foi substituído por um outro grupo, no caso, o metil. E aqui na amina também, essa aqui é uma amina secundária, porque temos dois grupos ligados a este nitrogênio. Amida monossubstituída, amina secundária. Aí como é que fica a nomenclatura? Aqui, esse N é um localizador, quer dizer que este metil está ligado ao nitrogênio. Então, esse N aparece em itálico, porque se não aparece em itálico, ele é nitrogênio. Aqui ele é localizador. Então, temos o metil ligado ao nitrogênio da etanamida. Então, fica N-metiletanamida. E na amina, também temos o metil ligado ao nitrogênio da propan-1-amina. E aqui nós temos o nome de classe funcional, metilpropilamina. Metil e propil, eles estão na ordem alfabética. Vamos pegar de novo essa amida e essa amina. Aí vamos fazer uma amida disubstituída. Os dois hidrogênios aqui, eles são substituídos por grupos, metil e etil, no caso. E aqui nós temos uma amina terciária, onde os dois hidrogênios foram substituídos por dois grupos, no caso, duas vezes metil. E então, como é que nós vamos fazer a nomenclatura sistemática? Nós temos aqui grupos diferentes, metil e etil, ligados ao nitrogênio. Então, nós temos que colocar esses grupos na ordem alfabética. Ficou N-etil, N-metil, etanamida. E essa amina, os dois grupos são iguais. Então, fica N-N-dimetilpropanamina. Esse exemplo aqui, nós temos também uma amina terciária, onde temos três grupos diferentes ligados ao nitrogênio. Então, temos que ver primeiro qual é a cadeia maior, que vai ser a principal. No caso, o anel benzênico. Aí nós temos outros dois grupos, o propil e o etil. E aí, essa cadeia principal, nós temos a benzenamina. E essa benzenamina, ao nitrogênio está ligado o etil e o propil. Os dois vão na ordem alfabética. N-etil, N-propil, benzenamina. E esse nome de classe funcional dessa substância, aí nós temos que colocar os três grupos ligados ao nitrogênio na ordem alfabética. Etil, fenil e propil. E, no caso, o do meio fica entre parênteses. Então, etilfenilpropilamina ou etilfenilpropilazano. E nesse exemplo aqui, nós temos uma hidroxila, é um álcool, e temos a dupla ligação. Quem que vai ter prioridade para a numeração? Eu vou começar aqui, colocar a numeração mais baixa para a dupla ou para o grupo funcional. Aí, é claro, o grupo funcional que precisa receber a numeração mais baixa. Então, a numeração correta é essa de cima, e o nome fica pent 4en 2ol. Mas aqui a dupla ligação está no primeiro carbono da cadeia, mas mesmo assim, quem tem prioridade é o grupo funcional, não importa se ele está mais próximo da extremidade ou não. Outros exemplos, peguei algumas fotos de produtos do laboratório, por exemplo, esse aqui.
Claro que esses frascos eles já são um tanto antigos. E diz aí no rótulo, 2-butanol, 1-butanol. E não é só nesses frascos antigos que a gente encontra essa nomenclatura. Encontra até em livros bem recentes, principalmente quando os autores eles pegam exercícios de 10, 20, 30 anos atrás e repetem em seus livros. E aí eles não podem ficar alterando mudando assim esses exercícios devido a direitos autorais e essas coisas, né? Mas aqui 2-butanol e 1-butanol, as respectivas fórmulas estruturais, e aqui a nomenclatura atualizada seria butan 2-ol e butan 1-ol. Esses nomes eles são ultrapassados, não estão errados, mas estão ultrapassados. Agora, uma outra coisa, se encontra muitas vezes na literatura, encontra lá isopropanol, sec-butanol, ter-butanol. Isso não existe, porque não existe isopropano. Se não existe isopropano, não pode ter isopropanol. Não existe sec-butano, então não pode ter sec-butanol. Não existe tert-butano, então não pode ter tert-butanol. Mas a gente encontra esses nomes na literatura. Vamos ver outros exemplos. Neste aqui, nós temos o ciclohexano. Ciclohexano, então a fórmula estrutural, e aí você procura na literatura, vai achar diversos nomes. Qual desses que vai ser o correto de acordo com as recomendações da IUPAC? Vai ser esse aqui, porque aqui em cima, ó, ciclohexano tem que ter hífen entre esses dois. Não pode ter espaço. Tem o hífen. E se tira o hífen, o que vai acontecer? X significa 6, mas isso ali é is, ficou is, o X virou is. Aí na fonética, por exemplo, aqui nós temos exame, exaustor, pichação. E esse aqui, como vai ser a pronúncia? Vai ser ciclohexano ou ciclohexano? Então, existe uma recomendação da IUPAC, saiu recentemente, que isso aqui é uma discussão muito grande nos meios acadêmicos, e então a IUPAC deixou opcional se a pessoa quer o ciclohexano ou o ciclohexano. Ou será que isso aqui se lê ciclohexano? Para mim, isso aqui se lê ciclohexano. Então, eu fico com esse aqui, com o hífen. Uso de indicador N. Se encontra também na literatura, muitas vezes, N-propil, parece radical. Encontra N-butil. Encontra N-pentano, ou às vezes aparece N em itálico, N-pentano. Mas, esse aqui, álcool N-propílico, se acha isso na literatura. Mas N já tem um outro significado consagrado pelo uso. N significa um número indefinido, geralmente muito grande, por exemplo, N partículas, N moléculas. Então, esse N ele não pode ser usado como indicador. Em vez de N-propil, é simplesmente propil. Em vez de N-butil, N-butil é butil. N-pentano é simplesmente pentano, ou então escreve por extenso, pentano normal. Esse aqui é propan-1-ol, ou álcool propílico normal, mas nunca álcool N-propílico. Outros indicadores, S e T, que aparece na literatura, por exemplo, esse aqui, S-butil, ou às vezes o S em itálico. Esse S significa segundos, então ele não pode ser usado como indicador. E
Este aqui, esse grupo, então, ele é o sec-butil, sec em itálico. Ou, numa forma mais atualizada, recomendada pela IUPAC, ele fica 1-metilpropil. Nós vamos ver isso, detalhar isso um pouco mais adiante, né? E esse aqui, ele aparece às vezes na literatura como T-butil, às vezes o T em itálico. Mas o T também é consagrado pelo uso, significa tempo. Então eu não vou poder usar ele como indicador para terciário. Eu vou dizer terc-butil, ou tert-butil, ou ainda dimetiletil, terc ou tert em itálico. Mas qual é o correto, terc ou tert? Aí o correto é ter, porque vem do latim, tertário. Terc vem de terciário, mas o latim, o latim, o grego, eles prevalecem sobre o português, né? Esse aqui, esse frasco diz que é formaldeído. Mas será que é formaldeído ou é formal essa substância aqui? Ou é uma mistura? Ó, formaldeído tem essa fórmula aqui. O nome sistemático metanal e formaldeído é o nome trivial. Mas formaldeído é uma substância que tem temperatura de ebulição menos 19,5 graus Celsius. Quer dizer que a temperatura ambiente é um gás. E como é que ele está líquido dentro desse frasco? Será que esse vidro ele pode suportar uma pressão tão grande para ele ficar líquido? Não é. Ele é uma solução a 37% de formaldeído. E essa solução é chamada de formal. Tanto que se deixa o frasco aberto, em pouco tempo, todo formaldeído evapora, fica só água. Outro exemplo, benzol. Ainda existe na literatura, mas em livros mais antigos, nos livros mais recentes, já não se encontra mais. Mas benzol, esse ol significa hidroxila. E esse ali diz benzol, benzeno. Benzeno, ele não tem hidroxila, ele é um hidrocarboneto. Olha o modelo tridimensional, a fórmula estrutural é representada assim. O nome sistemático seria ciclohexauntrecinclotrieno. Mas a IUPAC adotou o nome de benzeno como sendo sistemático, assim como várias outras estruturas aromáticas. Tem o benzeno, naftaleno, o fenantreno, antraceno, tetraceno, cloraneno e assim por diante, né? E eles são considerados como sistemáticos porque a nomenclatura sistemática deles seria muito complexa. Aí então, benzeno foi adotado pela IUPAC como sendo nome sistemático. Outro exemplo, fenol, que diz no frasco que é fenol. Mas fenol é função, não é nome. Olha, o modelo espacial, a fórmula estrutural. Ele tem a hidroxila ligada ao anelo aromático. Então ele fica benzenol, não é? Fenol é a função dele. E ele tem o nome substitutivo hidroxibenzeno. Aparecem outros nomes dele na literatura, como ácido fênico, ácido carbólico, porque esse hidrogênio ligado ao oxigênio, ou seja, a hidroxila ligada ao anelo aromático, confere a essa substância um pequeno caráter ácido. Agora, se falar que esse aqui é o fenol comum, tudo bem. É o mais simples daquela função fenol. Mas dar o nome de fenol para essa substância está errado, porque fenol é função. E qual a diferença entre nome sistemático e nome substitutivo? Vamos ver aqui, ó. Nome sistemático, ele contém ao menos prefixo, infixo e sufixo. Como esse ali, ó, butano,
Já o nome substitutivo, ele mantém o sufixo do hidrocarboneto correspondente, onde um ou mais hidrogênios desse hidrocarboneto são substituídos por outros átomos ou grupos, como nesse exemplo aqui. Ele é o 2-bromobutano. Então, ele é um nome substitutivo. O bromo substituindo um hidrogênio no butano. E esse aqui, o 2-metoxibutano. Este éter, nós temos o metoxi substituindo um hidrogênio do butano. Então, fica nome substitutivo. O nome sistemático, ele tem o sufixo ol, amina e assim por diante. Mas o nome, quando ele mantém o nome do hidrocarboneto, o sufixo do hidrocarboneto, então nós vamos ter o nome substitutivo. Aí você encontra também na literatura ortometilfenol. O nome sistemático é 2-metilbenzenol. O nome substitutivo, 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Hidroxi e metil estão na ordem alfabética. E o grupo funcional recebe a numeração mais baixa. E ele tem um nome trivial, ortocresol. A creolina, ela é uma mistura de orto, meta e paracresol, né? Nesse aqui nós temos, aparece na literatura, metadifenol. O nome sistemático, ele é benzeno 1,3-diol. Ou então, o substitutivo 1,3-dihidroxibenzeno. Fenol é função, não é nome. Esse aqui tem outros nomes, como resorcinol, resorcina, metahidroquinona. Neste exemplo aqui, trinitrofenol, se encontra na literatura. De novo, fenol em vez de benzenol. Então, ele é o 2,4,6-trinitrobenzenol. O nome substitutivo seria 1-hidroxi-2,4,6-trinitrobenzeno. E esse ali é o famoso ácido pícrico. Ácido pícrico, então, é um apelido, é um nome trivial. Outro exemplo, xilol. Para chileno, aparece xilol. Isso antigamente, mas agora não é mais, ele é chileno. Chileno é um nome trivial. O nome sistemático é dimetilbenzeno. Mas dimetilbenzeno tem vários isômeros. Então, essa representação aqui, com um ligante metil mostrando aqui para o meio do anel, quer dizer que existem várias alternativas, que seriam 1,4, 1,3 e 1,2 de metilbenzeno. Esse 1,2 é o orto-chileno, o 1,3 meta-chileno e 1,4 para-chileno. E aí também muitos autores levam os alunos, principalmente de ensino médio, a fazer uma confusão. Eles sempre colocam o primeiro aqui em cima. Aí, esse é o primeiro em relação a esse orto, meta e para. Mas não precisa ser, pode ser, você tem que observar se a posição é 1,2, 1,3 e 1,4, como aqui, Esse aqui, E esse aqui é benzenamina ou aminobenzeno. Ele é benzenamina, o nome de classe funcional fenilamina e o nome trivial anilina. As aminas, elas têm um sufixo. O nome sistemático sempre tem o sufixo amina. E esse termo amino é um prefixo aplicado em funções mistas, onde a amina é função secundária. Aí, então, nesse caso, aminobenzeno está errado. Aqui nós temos ácido 3-aminobutanoico. Então, olha ali, amino quando é função mista, onde amina é função secundária. Então, se você procurar lá no YouTube, você vai achar vídeos onde o professor diz ali, está explicando
ali a nomenclatura de aminas, ele diz lá, 1-aminobutano, 2-aminobutano, isso está errado. Amino se aplica em outras situações, quando a amina é função secundária. E esse aqui, ácido benzoico ou ácido benzenoico? Muitas vezes se faz confusão com isso. Ele é ácido benzoico, porque para ser benzenoico, não podia ter o carbono fora do anel. E aí seria impossível fazer um ácido. Então, esse aqui é ácido benzoico, de benzeno benzoico. E ele também, IUPAC também considera essas duas nomenclaturas como oficiais. Ácido benzeno carboxílico e ácido fenilmetanoico. Mas o que se usa geralmente é este aqui, ácido benzoico. E este aqui, ó, ácido ciclohexanoico, não pode ser. Tem o ciclohexano e aqui tem um carbono fora do ciclo. Então, esse aqui é ácido ciclohexano carboxílico ou ácido ciclohexilmetanoico. O mais correto, o mais usado, ácido ciclohexano carboxílico, mas não pode ser ácido ciclohexanoico. E esse aqui, benzenamida ou benzamida? Esse ali também é benzamida porque deriva de ácido benzoico. E da mesma forma, temos o benzoato de sódio, benzoato de etila, benzaldeído, anidrilo benzoico e outros derivados do ácido benzoico. E esse aqui, benzonitrila ou benzenonitrila? Então vamos ver nesse exemplo aqui embaixo. Nós temos a propanonitrila, 3 carbonos, tripla M, propanonitrila. É o nome sistemático, mas também é conhecido como cianeto de etila, que é o nome de classe funcional. Então, quando eu falo cianeto, eu já estou falando esse C tripla M. Esse aqui é o cianeto. Então, cianeto de fenila, cianeto de etila, mas o nome sistemático é benzonitrila, não benzenonitrila. Cianeto de fenila é o nome de classe funcional. Aí, quanto a diferença entre nitrila e cianeto, é a mesma função, é claro, mas denominações diferentes. Quando se fala nitrila, se usa o tripla N. Quando se usa cianeto, se usa o C tripla N. Então, nós temos aqui, ó, etanonitrila, cianeto de metila. Assim, nós temos, ó, fenilmetanonitrila, ou benzeno-carbonitrila, ou benzonitrila, que é o mais usado. E cianeto de fenila, nome de classe funcional. Outro exemplo, naftaleno. É naftaleno ou naftalina? Quando se fala naftalina, esse sufixo ina dá ideia de amina, mas aqui é um hidrocarboneto, não tem nada de amina. Então, o nome correto é naftaleno, que foi adotado pela IUPAC como sendo o nome sistemático. Se fosse fazer o nome sistemático, seria todo esse nome comprido ali, 1,2 hífen, abre parênteses, buta 1,3-dieno, 1,4-diil, fecha parênteses, ciclohexano, 1,3,5-trieno. Então, em vez de dizer esse nome extenso, se diz naftaleno, foi adotado pela IUPAC como sendo sistemático. E naftalina é um produto comercial contendo impurezas, mas uma hora que eu coloco a fórmula, então eu tenho que dizer naftaleno. O naftaleno, para fazer a nomenclatura dos derivados, nós temos que observar a numeração. Alfa e beta. Aqui tem os 2 carbonos, onde os anéis estão condensados, eles já têm as 4 ligações. E os demais, eles permitem um substituinte. Então, os carbonos
vizinhos a essa junção são os carbonos alfa e os outros são os carbonos beta. Então, quando eu tenho um substituinte, então eu vou usar o alfa, como esse aqui, alfa-naftol, e também posso dizer 1-naftol. Quando é alfa, eu posso dizer 1. Quando é beta, eu posso dizer 2. Então, existe alfa-naftol, beta-naftol, ou 1-hidroxinaftaleno, ou 2-hidroxinaftaleno, né? Ou 1-naftol, 2-naftol. Quando, né, nesse anel nós tivermos 2 ou mais substituintes, então nós temos que seguir uma numeração em torno do anel, começando numa das posições alfa. Essa posição alfa, que é mais próxima, onde o substituinte está mais próximo, onde os anéis estão condensados. Então, no caso, esse aqui. Aí faz a numeração nesse sentido, não vai pular essa junção assim. Precisa seguir essa numeração. Ou então, se o outro estivesse mais próximo dessa junção dos anéis, então ia começar nesse, né? Então, aqui no caso, nós temos naftaleno 1,6-diol, ou 1,6-hidroxinaftaleno. Assim, tem vários outros anéis aromáticos que têm a sua numeração fixa. Outra dificuldade que aparece, uma confusão que às vezes é feita, aqui tem um frasco e diz que é glicerina. E logo abaixo tem a fórmula. Glicerina ou glicerol. Se eu falar glicerina, então eu fico pensando em amina. Ele não tem nada de amina, ele é álcool. Então, o nome correto é glicerol. O nome trivial, mas não glicerina. Aí, quando eu vou colocar o nome sistemático, fica propano 1,2,3-triol. Ou pode simplesmente dizer propanotriol, porque existe uma regra de Erlenmeyer que diz que em cada carbono pode haver somente uma hidroxila. Então, como tem 3 carbonos e 3 hidroxilas, obrigatoriamente tem que estar nos carbonos 1, 2 e 3. E glicerina é um produto de forma comercial, com pureza acima de 95%. Quer dizer, é uma mistura, e mistura não tem fórmula. A hora que coloca a fórmula, tem que dizer glicerol ou propanotriol. Esses frascos aqui também pode ver que eles são muito antigos, mas aparece ainda nesse rótulo metiletilcetona. A fórmula seria essa aqui, a butanona, não precisa dizer butandoizona porque não tem alternativas. E butanona é o nome sistemático. O nome de classe funcional é cetona etílica e metílica. Antigamente era metiletilcetona, depois mudou. Desde 1993 é cetona etílica e metílica. Radical ou ligante. Aqui nós temos o metano. Se fizer a cisão homolítica de uma ligação carbono-hidrogênio, nós vamos ter 2 radicais, o radical metil e o radical hidreto. Aí, esse metil, ele é radical enquanto ele estiver livre. No momento que ele vai ligar a uma cadeia, ele vai ser ligante. Então, não posso mais dizer que nessa substância nós temos o radical metil ligado ao carbono. Não é mais radical, ele é ligante. Aí os ligantes, existe uma denominação recomendada pela IUPAC que diz assim, ó, que tem esses ligantes simples e depois tem outros mais complexos, como aqui nós temos o etil ligado ao ciclohexano. Nesse etil, pode ver aqui tem o etil, e nesse etil, no carbono 1 tem um metil. Então fica metil-etil ciclohexano.
metiletil, um nome composto, ele vai entre parênteses. E não pode ter 2-metiletil, porque aí vai virar propil. E esse aqui, que é conhecido como isopropil ou secpropil, ligado ao ciclohexano. Esse aqui, temos também o etil, aí temos 2 grupos metil ligados ao carbono 1 do etil. Carbono 1 é aquele que liga a cadeia principal. Então, aqui nós temos o dimetil etil ciclohexano, dimetiletil, entre parênteses, ou tert-butil. Nesse aqui, o propil, veja ali alternativas que nós temos. Nesse propil, nós podemos ter vários ligantes ali fora dessa cadeia, né? Por exemplo, aqui no propil, no carbono 1, temos um metil. Então, ele fica 1-metil-etil, entre parênteses, ou sec-butil. Nesse aqui, o metil já está no carbono 2, o propil. Então, ele fica 2-metil-propil, ou isobutil. Esse aqui, nós temos 2 grupos, metil ao carbono 1. Então, ele fica 1,1-dimetilpropil. Por que 1,1-dimetilpropil? Porque existe o 2,2-dimetilpropil. Esse aqui seria, então, o neopentil, ou neoamil. Mas amil é nome trivial. E também pode ter o 1,2-dimetilpropil. Esse aqui já não tem outro nome tradicional para esse ali. Então, para fazer a nomenclatura desse ligante, então nós temos que apelar para essa recomendação da IUPAC. Esse exemplo aqui, a cadeia principal não é a mais longa. São esses 3 carbonos aqui, onde temos ligado 2 grupos, ciclohexil e 1-metil. Aí nós temos o 1,3-diciclohexil, 2-metilpropano. Aí então a cadeia principal não é a maior. Temos também como esse aqui, ó, o trifenilmetano. Trifenil pode ter o difenilmetano. Fenilmetano não tem, fica metilbenzeno. Mas difenilmetano tem. Trifenil, tetrafenil, metano. Se for etano, tem várias outras alternativas. Nesse aqui nós temos um ligante com dupla ligação. Então, esse vem do eteno, fica etenil, que é mais conhecido como vinil. Só que vinil é um nome trivial. E essa substância, etenilbenzeno, tem um nome trivial, estireno. Aqui nós temos 3 carbonos com uma dupla, ele vem do propeno. Aí o carbono 1, agora, é esse que está ligado ao benzeno. Esse é o carbono 1, ó. Carbono 1, então fica, a dupla começa no carbono 2, então fica prop-2-enilbenzeno, ou alilbenzeno, isso aqui também é conhecido como alil. Aí então, temos aqui uma figura que certa vez mandaram para mim para verificar se esse nome, se ele está correto. Diz ali, para você, isto é um boneco de palitos. Para nós, isto é um ciclopentil bis 2,6,2,2 de metilpropil, 3,5 ciclopropil, metil ciclohexano. Aí eles me pediram se esse nome está correto. Aí eu fiz essa análise, aí eu verifiquei que, primeiro, a numeração que eles estão fazendo ali nessa cadeia principal, nesse ciclohexano, a numeração está errada. Eles estão começando o número 1 aqui em cima. Começa ali em cima. Mas tem que começar ou nesse carbono ou nesse aqui, porque aqui tem um carbono sem substituinte. Então, a numeração, ela é... Ó, aqui é o carbono 6 e o ciclohexil está no carbono 3. Esses dois são iguais, esses dois são iguais. Então, eu posso começar por aqui, sentido anti-horário, ou começo aqui, sentido horário. Vai dar no mesmo, porque esses
esses ligantes eles são iguais. Então, a primeira coisa, a numeração que eles fizeram lá está errada. Segundo, o ligante 2,2-dimetilpropil. Esse aqui, ó, 2,2-dimetilpropil. Temos 3 carbonos do carbono 2. O carbono 1 é este aqui que está ligando ao ciclo. E eles colocaram 2,2-dimetilpropil. Só que colocaram o propil fora do parênteses. Ele tem que ficar junto dentro do parênteses. Outro erro que eu achei, este aqui. Esse ali é o ciclopropilmetil. Entre parênteses, eles colocaram ciclopropilmetil fora dos parênteses. Outro erro, ciclohexano, sem o hífen. Ou coloca o hífen, ou como alguns preferem, tira o H. Nos dois casos, aqui ele está errado. E eu prefiro ele com hífen, ciclohífen-hexano. E outro erro, a ordem alfabética. Ciclo C. Aqui, dimetil, o D. Aqui o ciclo, de novo, colocaram esse aqui antes. E entre ciclopentil e ciclopropil tá certo, né? A ordem alfabética, mas eles erraram aqui. Então, o nome sistemático correto é 3-ciclopentil, 1,5-diciclopropilmetil, ciclopropilmetil entre parênteses. Aqui eles deixaram o propil fora do parênteses. 2,2-dimetilpropil. Ó, isso aqui, ó. Eles colocaram o propil fora do parênteses. E ele tem que ficar junto. E ciclohexano, ciclohexano. Eu prefiro assim, mas tem aqueles que preferem ciclohexano. Então, a primeira parte é essa ali. É a primeira parte que nós vimos aquelas considerações gerais sobre a nomenclatura orgânica, principalmente mostrando discordâncias, erros e desatualizações que ocorrem nos livros e livros didáticos, livros diversos nas fontes, na internet. Então você inclusive na Wikipédia, quando você vai procurar lá no YouTube, você vai achar muita coisa errada. E para saber direitinho tem que seguir exatamente quais são as recomendações da IUPAC. Então, por enquanto é só. Logo mais nós vamos continuar com o segundo arquivo, que trata de uma sinopse das funções orgânicas. Até mais. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se pôr.